Muito obrigado. Apresento os meus cumprimentos a todas as senhoras deputadas e senhores deputados presentes e também aos senhores bastonários aqui presentes e às minhas colegas do Conselho Geral. Desde 2020 que a prestigiada revista The Economist deixou de classificar Portugal como uma democracia plena, passando a denominá-lo de democracia com falhas. O que esta audição demonstra é que estamos a passar por uma democracia meramente formal. Na verdade, os senhores deputados reservaram para as 3 ordens profissionais que convocaram para hoje apenas 12 minutos para cada uma se pronunciar sobre 4 diplomas, o que dá 3 minutos para cada um dos diplomas. Atendendo a que um deles até propõe a extinção de 2 das ordens hoje ouvidas, deve ser caso único no mundo um Parlamento conceder a uma associação pública 3 minutos para se pronunciar sobre a sua própria extinção. A conclusão clara é de que os senhores deputados não querem ouvir as ordens profissionais, querem fingir que as ouvem. Apesar disso, no entanto, a Ordem dos Advogados está presente nesta audição e estará presente sempre que haja uma oportunidade para nos pronunciarmos sobre este assunto, mesmo quando manifestamente não nos querem ouvir. Estes projetos representam uma clara tentativa de ingerência do poder político na esfera das ordens profissionais e um ataque à sua autonomia interna e, por isso, nos parecem manifestamente inconstitucionais. Fazemos, por isso, votos que o Sr. Presidente da República desencadeie a fiscalização preventiva da sua constitucionalidade, como alguma imprensa já antecipou, caso este Parlamento efetivamente as venha a aprovar. A justificação apresentada para esta iniciativa legislativa não tem qualquer sustentação na realidade dos factos, resultante de um plano de ação da Autoridade da Concorrência, que solicitou o auxílio da OCDE para isso, embora tenha sido da sua iniciativa, e que os senhores deputados acriticamente acolheram, sem que nada o justificasse. No caso da Ordem dos Advogados, não existem qualquer barreiras em relação à profissão de advogado na entrada. Somos dos únicos países da Europa que permite a entrada com uma licenciatura de Bolonha. Aliás, a Autoridade da Concorrência já nos mandou até uma carta a demonstrar que 17 países europeus exigem mestrado para entrar na Ordem. Só 7 países, comparando com a Roménia, por exemplo, que parece que neste momento se é o referido, têm uma formação académica apenas com a licenciatura. Também não há nenhum país europeu que se saiba que tenha um estágio de 12 meses. Em toda a Europa, o mesmo varia entre 18 meses Itália e 3 anos, Polónia e Holanda. Por isso temos quase 36 mil advogados em Portugal, muito acima de outros países europeus com uma população próxima, como a Áustria, 6.707 advogados, ou a Suíça, 7.317 advogados. A Holanda tem uma população muito superior a Portugal e tem metade dos advogados, 17.964. Não há assim, neste momento, quaisquer barreiras à entrada da profissão de advogado em Portugal. Em relação ao projeto do PS, o mesmo representa uma ingerência na autonomia das ordens e uma tentativa de lhes retirar competências na defesa dos cidadãos. Tal resulta, em primeiro lugar, do facto de se pretender revogar a linha A do artigo 5º, número 1 da Lei 2 de 2013, retirando competências às ordens para a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços. No caso da Ordem dos Advogados, isso implicaria que a mesma perdesse a sua principal missão, constante do artigo 3º alineado do seu Estatuto: defender o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar na administração da justiça. Num tempo em que o Estado de Direito em Portugal e os direitos fundamentais estiveram tão ameaçados durante a pandemia, com sucessivos regulamentos inconstitucionais do Governo, aliás, foi recentemente publicado um acórdão de julho do Tribunal Constitucional sobre a gravidade de ter sido decretado um crime de desobediência com base em simples regulamento do Governo, sem que tivesse havido qualquer intervenção deste Parlamento, a verdade é que estranhamos que o Governo tenha legislado por regulamento em matéria da competência do Parlamento sem que este tivesse dito absolutamente nada. Apenas os advogados e a sua ordem intervieram em defesa dos cidadãos contra o arbítrio do poder. Por isso, pretender retirar à Ordem dos Advogados a competência para defender os cidadãos constitui uma nova ameaça ao Estado de Direito, que coloca os cidadãos portugueses em risco. Para tornar a atuação das ordens ineficaz neste domínio, o projeto do PS cria um provedor dos destinatários dos serviços, para pretensamente defender os interesses destes, artigo 20. Ou seja, os órgãos eleitos da ordem perdem essa competência, mas a mesma passa a ser exercida por um provedor que apenas faz meras recomendações. Trata-se de um órgão não eleito democraticamente pelos advogados e que, além de duplicar as funções do provedor de justiça, se sobrepõe às competências do bastonário, que deve ser o primeiro a atuar na defesa dos destinatários dos serviços. O provedor
tem ainda competência para recorrer em matéria disciplinar, artigo 18, número 9, a linha B, e impugnar os regulamentos das ordens, artigo 46, número 2, a linha E, o que no caso da Ordem dos Advogados são da competência da sua Assembleia Geral e, portanto, de todos os advogados, sendo assim o provedor uma espécie de controleiro de todos os advogados portugueses. Maior ataque à liberdade dos advogados e à autonomia da sua ordem não existe. Depois, o projeto do PS pretende que o órgão disciplinar integre membros não inscritos na ordem profissional. Artigo 15, número 2, a linha D, o que não tem paralelo a nível europeu, e devo dizer, já motivou uma comunicação que nos fez o CCBE, organismo que representa a Ordem dos Advogados a nível europeu, manifestando a sua preocupação com o que está a passar em Portugal. É, mais uma vez, uma atitude antidemocrática contra a eleição pelos advogados dos seus representantes nos órgãos disciplinares. Tal implica pôr-se em causa o julgamento dos advogados pelos seus pares, o que, sabendo-se que muitas vezes os advogados conduzem processos que desagradam ao poder político, recorde-se no tempo da pandemia em que um colega nosso nos Açores deduziu um habeas corpus em defesa do seu cliente, que levou a que 300 pessoas presas em hotéis tivessem sido libertadas pelo Governo Regional nesse dia. A verdade é que temos aqui pessoas que nunca tiveram mérito, sendo personalidades conhecidas de mérito no seu nome, mas nunca tiveram mérito suficiente para ser advogados. E nada percebem, por isso, das regras da profissão. E, por isso, ainda assim, pretendem julgar advogados que atuam, e muitas vezes com desagrado, do poder político. É também grave a composição do órgão de supervisão. Na Ordem dos Advogados, o seu Conselho Superior, que tem 22 membros, pretendendo-se que passe para 9, sendo que apenas 4 são eleitos pelos advogados, acrescentando-se 3 vindos das universidades, um cooptado, mais o provedor proposto por esse mesmo órgão, sendo que o presidente deste órgão tem que ser estranho à profissão. Artigo 15A, número 4. Este órgão, além do controle disciplinar, tem amplas competências, incluindo pronunciar-se sobre propostas legislativas. Artigo 15A, número 2, a linha F, o que retira essa competência aos órgãos eleitos da Ordem. Provavelmente, se amanhã tivesse uma proposta legislativa da alteração do Estatuto, era este órgão que se pronunciava e não os advogados que foram eleitos. Gravíssimo. Mais uma vez, trata-se de uma atitude antidemocrática contra a eleição pelos advogados dos seus representantes, o que sempre ocorreu nos 96 anos da Ordem dos Advogados. Para além disso, a redução dos membros do Conselho Superior gerará uma enorme entropia do funcionamento da jurisdição disciplinar da Ordem dos Advogados, multiplicando atrasos nas decisões de processos e levando a decisões disciplinares injustas, sendo manifesto que com estas entidades externas nas ordens, os advogados portugueses correm o risco de ser objeto de perseguição política. É também grave a alteração efetuada no artigo 27 do projeto do PS à questão das sociedades multidisciplinares, que já se sabe se destina apenas a permitir às grandes auditoras a entrada no mercado da advocacia. Algo, aliás, já descaradamente anunciado no Jornal Expresso pela auditora internacional Mazars, que diz que quer entrar no mercado da advocacia e está à espera da alteração da lei para o fazer. Tal implica, mais uma vez, uma enorme desqualificação dos advogados, que ficarão subordinados às auditoras, sendo certo que há uma absoluta incompatibilidade entre contabilistas certificados, que têm um dever integral de revelação de factos à administração fiscal, e advogados, que estão sujeitos a sigilo profissional. E, precisamente por isso, teríamos, numa mesma sociedade, pessoas com deveres completamente diferentes neste âmbito. E, especialmente saboroso a este propósito, é o número 4 do artigo 27 do projeto do PS, que estabelece que podem ser sócios gerentes ou administradores das sociedades referidas no número anterior pessoas que não possuam as qualificações profissionais exigidas para o exercício das profissões organizadas na Associação Pública Profissional respectiva, ficando vinculados ao deveres deontológicos e de sigilo aplicável ao exercício das profissões abrangidas. Faltou aos autores deste projeto explicar quem é que irá sancionar e com que sanção estas pessoas pela violação dos deveres deontológicos e do sigilo dos advogados. Seguramente que não será a Ordem dos Advogados, a que não pertencem, e que por isso também nunca os poderia suspender ou expulsar de uma profissão que não exercem. Isto falta explicar. Quanto aos estágios profissionais, as alterações ao artigo 8º, número 3 e 4 do projeto do PS, além de prever a intervenção de entidades públicas nos estágios, o que respeita mais uma vez a liberdade da profissão de advogado, pretende que não haja duplicação de matérias com o ensino universitário, o que implica ignorar que o ensino no estágio da advocacia é dado numa perspectiva prática e que nada tem a ver com o ensino universitário de direito. As universidades não ensinam a advocacia, ensinam direito e por isso a duplicação é impossível. Acresce que desde
esta declaração de Bolonha que o ensino de Direito se baseia na escolha de cadeiras pelos estudantes, porque seria impossível à Ordem dos Advogados organizar um estágio diferente para cada licenciado, consoante as cadeiras que tivesse tido na faculdade. Esta mesma proposta, curiosamente, consta também do projeto do Chega, no artigo 8º, número 4, Les beaux esprits se rencontrent, e merece exatamente as mesmas críticas. Os projetos do PS e do Chega convergem igualmente na proposta de redução do estágio a um máximo de 12 meses, artigo 8º, número 2, a linha A, o que só servirá para desqualificar ainda mais a formação dos advogados portugueses, em comparação com os advogados europeus, quando a mera exigência da licenciatura de Bolonha, que já demonstrámos para a entrada na Ordem, que não tem paralelo a nível europeu, já é um fator de desqualificação enorme. Já acima explicámos a enorme disparidade que já existe entre Portugal e a esmagadora maioria dos países europeus, quer quanto às qualificações académicas exigidas para o exercício da advocacia, quer quanto ao número dos advogados. Relativamente aos projetos do PS, Chega e PAN sobre a remuneração dos estagiários, a Ordem dos Advogados é favorável a essa remuneração. Defendemos, aliás, na nossa proposta de campanha eleitoral quando concorremos a bastonário, e já há muitos escritórios que a praticam, o que aplaudimos. Mas temos igualmente consciência de que a grande maioria dos escritórios não tem condições para pagar. Sendo que é preciso não esquecer que os advogados portugueses passaram por muitas dificuldades e não tiveram qualquer apoio do Governo durante a pandemia, ao contrário do que foi concedido a outros profissionais. Assim, se os advogados fossem agora obrigados a pagar uma remuneração aos estagiários que acolhem, pura e simplesmente corremos o risco de não aceitarem qualquer estágio e de aumentarem brutalmente as barreiras de acesso por não se encontrar patrono, que neste momento já é muito difícil para esta situação. E neste enquadramento também o projeto do PAN, a determinar que o seguro de responsabilidade civil seja suportado pelo patrono, será um forte desincentivo aos patronos para acolhimento dos estagiários. Salientamos que já é presentemente muito difícil aos mais de 1000 estagiários que todos os anos se inscrevem na Ordem, foram 1844 no ano passado, obter um patrono, e que as dificuldades aumentarão exponencialmente se estas regras forem instituídas. Por isso, o Conselho Nacional dos Estudantes de Direito, com que reuni há dias, referiu-me que, embora defenda igualmente a remuneração dos estagiários, que é exatamente o que este Conselho Geral defende, compreende que a mesma não pode ser presentemente suportada pelos patronos. Por isso, o Conselho Geral já tentou, mas não conseguiu, junto do IFP, que pudesse criar um programa de estágios remunerados, que já existiu no nosso país, para suportar essa remuneração. Se for instituída essa regra, e parece-nos de facto que é uma medida positiva, mas desde que seja o IFP a estabelecer esta remuneração como entidade pagadora. Se não for isso, nós corremos o risco de aumentar brutalmente a entrada na profissão, gerando aí sim barreiras sérias à entrada. Deixei para o fim o projeto da IEL, que pretende extinguir grande parte das ordens profissionais atualmente existentes, numa atitude claramente arbitrária, violadora de direitos adquiridos e desrespeitadora da vontade expressa pelos profissionais liberais, que decidiram constituir essas ordens profissionais, e por isso mesmo profundamente antidemocrática. Tem-se dito que é o Estado que delega nas ordens. Bom, existem ordens pelos profissionais que quiseram constituir ordens. Quando eles não quiseram constituir ordens, não as constituíram. Recorde-se, por exemplo, os jornalistas. Por isso, em qualquer caso, é deles a decisão democrática. A Ordem dos Advogados está naturalmente solidária com as ordens atacadas neste projeto, duas das quais se encontram aqui hoje. Mas, para além disso, tem-se salientar que o artigo 21, número 2 da Lei 2 de 2013, que hoje se propõe rever e que não parece que conste da modificação, diz que qualquer proposta de dissolução da Associação Pública Profissional tem que ser precedida de referendo interno. E, portanto, o que significa que a Iniciativa Liberal quer retirar aos profissionais a decisão sobre a extinção das ordens. Eu vou já concluir. Também contestamos que a Iniciativa Liberal limita a representação das ordens não à profissão em geral, mas aos profissionais nele inscritos, acabando com a exclusividade de concessão do título profissional. Tal implicaria transformar as ordens em sindicatos, o que levaria à multiplicação das ordens em que os profissionais escolheriam aquela que menos os regulasse e sancionasse disciplinarmente. Os cidadãos ficariam assim desprotegidos contra o mau exercício profissional por parte de advogados. Por isso, a Ordem dos Advogados repudia frontalmente estes projetos de lei, considera claramente inconstitucionais e, se os mesmos forem aprovados pelo Parlamento, tudo fará para que o Tribunal Constitucional tenha a oportunidade de se pronunciar sobre os mesmos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada.